Pensa comigo. Menor número inteiro. Isso tem alguma coisa a ver com o raciocínio que o aluno já estudou? Vamos pensar no MMC? Por que pensar no MMC? Porque o MMC, ele é o nosso mínimo múltiplo comum. Se o MMC é o menor múltiplo comum, se eu pegar o valor do MMC entre 3, 5 e 7, o que eu posso pensar? Se ele é o menor múltiplo comum entre 3, 5 e 7, quando ele for dividido por 3, 5 e 7, ele não vai deixar resto nenhum. Só que no comando da questão, eu não quero a ideia do MMC, porque o MMC não é a solução da questão, é apenas um meio para solucionar a questão, porque eu quero a ideia do resto igual a 2, porque eu quero um valor que seja o menor número inteiro maior que 2, que ao dividir o 3, o 5 e o 7, deixa resto 2. Então, o MMC ele não é a solução da questão, ele é apenas uma referência. Vamos utilizá-lo como referência. Como assim, Júlio? Vamos lá. Vamos determinar o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 3, 5 e 7. Só que antes de determinar, eu quero que você anote aí no seu material. 3, 5 e 7 são números primos, não são? Sim, são números primos. Aí você vai anotar assim, ó, o MMC entre dois ou mais números que são primos entre si é o produto entre eles. De novo, o MMC entre dois ou mais números que são primos entre si é o produto entre eles. Porque se eles são primos entre si, tá bom? Porque o único divisor comum é 1. Então, o aluno pode pensar de duas formas. O MMC entre dois ou mais números que são primos é o produto entre eles. Ou o MMC entre dois ou mais números que são primos entre si é o produto entre eles. Porque se eles são primos, eles serão primos entre si. Júlio, o que são primos entre si? São valores cujo único divisor comum é 1, ou seja, o máximo divisor comum é igual a 1, tá bom? Então, aqui eu tenho números primos, claro, são primos entre si. Então, o MMC é 3 vezes 5 vezes 7, que vai dar 105. Só que é o seguinte, se eu dividir 105 por 3, por 5 e por 7, o resto é zero. Aí qual bizu aqui, pessoal? É só acrescentar 2 unidades. Porque ao chegar ao 107, como eu acrescentei 2 unidades, se eu pegar o 107 e dividir por 7, dividir por 5 e dividir por 3, em todos os casos eu vou deixar resto o quê? 2. E eu posso provar, olha só. 107 dividido por 3. 10 por 3 dá 3, sobra 1, porque 3 vezes 3 é 9, abaixo 7. 17 por 3 dá 5, sobra 2, porque 5 vezes 3 é 15. Então, em relação ao 3, ok, resto 2. Se eu pegar o 107 e dividir por 5, ó, 10 por 5 vai dar 2, sobra 0, abaixo 7. 7 por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5 sobra 2. Então, repare que ao dividir 107 por 5, o resto é 2, ok. E se eu pegar o 107 e dividir por 7, olha que legal, 10 por 7 dá 1, sobra 3, porque 1 vezes 7 é 7, abaixo 7. 37 por 7 dá 5, 5 vezes 7, 35, sobra 2. Repare que ao dividir 107 por 7, o resto também é 2. Então, 107 é o valor de m, porque a banca diz que seja m o menor número inteiro, que é maior que 2, e ao dividir esses três valores, deixa resto 2. E eu quero a soma dos algarismos de m. Pessoal, quem é m? m é 107. O que é a soma dos algarismos? Ele tem um espaço maior. É isso aqui, ó. 1 mais 0 mais 7. Então, qual é o somatório? 8. Portanto, o gabarito é a letra A.